Boa noite a todos os companheiros. Que a paz do querido Mestre nos envolva hoje e sempre, agradecendo indefinidamente a oportunidade de vir a esta casa, que é um remanso de bênçãos, conversar com vocês acerca da doutrina espírita, esse roteiro de luz em nossas vidas. O apóstolo Paulo, arauto do Evangelho, em Gálatas, capítulo 6, virá nos dizer que tudo aquilo que um homem semear, aquilo mesmo ele colherá. Visitando-se o Museu de Copenhague, teremos uma ala destinada à arte do século XVI. Vale situarmos, contextualizarmos que essa época da história da humanidade estava rigorosamente sob os ditames eclesiásticos, também no setor das artes. E então, aquelas pinturas que retratavam as figuras à época transmitiam quadros com uma dureza fisionômica de um aspecto que mostrava criaturas muito longe daquela realidade certa. E lá encontraremos, em um reservado da sala, um determinado quadro que chama a atenção, porque apesar de toda essa factualidade, aquela pintura nos mostrará um homem de meia idade, muito forte, de cabelos ruivos já escasseando, uma grande barba ruiva já com fios prateados. Mas o que chama a atenção não é tanto aquele nariz adunco que demonstra uma personalidade forte, não é tanto a expressão dos lábios que mostra alguém muito autocrata, mas sim o olhar, uma fisionomia que contrasta no olhar com o resto da expressão facial, porque aquele olhar, embora duro, parece pedir àqueles que o observam uma dose de clemência, de compreensão, de magnanimidade. Mas onde? Onde isso começou? Começou pelos idos de 1500, quando o príncipe, o grão-príncipe Vasile III, era o senhor de todas as Rússias. E era um homem muito bom, muito bondoso, adorado por seus súditos. Todo o povo clamava por aquele príncipe, que sabia entender as necessidades daqueles que estavam sob o seu domínio. Ele era extremamente feliz, mas havia um porém em sua vida que não acompanhava toda a outra felicidade. E seu conselho de boiados, que é uma classe da nobreza, que juntamente com o grão-príncipe e o metropolitano, que era o chefe eclesiástico, eram o conselho político à época. E seu conselho de boiados então lhe dizia: Senhor, a figueira estéril deve ser banida do pomar. E aquilo repercutia na sua cabeça, porque com 47 anos ele ainda não tinha um herdeiro a quem deixar seu trono. A grã-princesa Salomônia era uma mulher extremamente virtuosa, adorada pelo povo. No entanto, não podia dar um filho à nação. Ele então irá clamar pelo divórcio. Ela revoltar-se-á, porque segundo as leis e os cânones da igreja de então, o divórcio jamais poderia dar-se tendo como justificativa a esterilidade. Mas o grão-príncipe não se interessou por isso, lutou até o fim e conseguiu o seu divórcio, muito embora todo o povo fosse contrário àquela situação. Ela irá então para um convento de freiras, mas clamará até o fim dos seus dias por justiça. Passando algum tempo, ele interessa-se por uma jovem lituana que era refugiada na corte, e aquilo também não era bem visto pelo conselho, porque ela era uma estrangeira, porque ela era muito jovem e tinha um gênio terrível. Se tivesse o tão querido herdeiro,
como seria a sua educação, uma vez que, pela ordem cronológica das coisas, o grão-príncipe desencarnaria na frente dela. Mas ele não se interessa e, alegre e feliz, marca a data do casamento, sendo que para tal ocasião ele raspará a sua barba, o que pela Igreja Ortodoxa era um pecado capital. Mas ele já não se interessava por isso, estava tremendamente apaixonado pela jovem. Casaram-se e as cerimônias todas foram cercadas por rituais de fertilidade. Rituais de fertilidade, porque a impressão que se tinha era que tudo girava em torno de termos um herdeiro. O tempo vai passando, as peregrinações religiosas eram feitas e nada acontecia. Até que, num determinado ano, chegamos ao mês de outubro, e com o mês de outubro, os rios de Moscou congelavam. Mas para os moscovitas, o gelo era um elemento amigo, porque ele conservava a carne e, por congelar tudo, facilitava o transporte, ajudava muito nas feiras, que aí eram montadas fora das praças, e aí havia a troca de mercadoria, porque naquele tempo não havia uma moeda monetária. Enfim, tudo aquilo acontecia naquela época do inverno, as festas religiosas, procissões, e num determinado dia de feira é então anunciado ao povo que nascera, enfim, o príncipe herdeiro. Vasíli não aguenta de alegria, de felicidade, enfim, teria seu herdeiro. Dará ao menino uma suntuosa recepção de batizado. Ele será batizado por um monge descalço e receberá o nome de Ivan, que seria o correspondente russo de nosso João. A criança é tratada com todos os mimos, cercada de todas as atenções possíveis, porque era a criança mais importante de todo aquele reino. E o menino era extremamente belo, muito branquinho, muito bonitinho, chamava a atenção de todos os que o viam. E, quando o menino já contava 3 anos, o grão-príncipe foi a uma batalha e feriu-se. E essa ferida começou a se agravar. Ele então começa a pensar que teria que realmente fazer sua sucessão, deixar um testamento. Vai então redigi-lo, deixando a seu filho, Ivan, toda a Rússia e todos os reinos dali derivados. Ele teria todo o poder, mas seria, até os 15 anos, um príncipe regente, porque assistido por sua mãe, Helena Glinskaya. E o tempo passa, a ferida se complica, e Vasíli vem a desencarnar para a tristeza do povo, que o amava. Mas o povo, ao mesmo tempo, fica fascinado, porque surge no trono uma figurazinha rechuchuda, portando aquela coroa riquíssima e segurando o cetro, de quem ele nunca mais se separará. Vai passando o tempo, mas aquela criança, antes mesmo de conhecer as primeiras letras, o alfabeto, ele já sabia de cor o protocolo, porque sua vida era lidar com reis, nobres e santos. Era extremamente religioso, mas era uma religiosidade de rituais. Obedecia a todos os ritos da igreja, sabia tudo de cor, antes mesmo de conhecer as primeiras letras. E nesse clima é criado sempre junto dessa realidade que não era a realidade factual. Ele não conhecia pessoas, conhecia apenas aqueles que tinham a permissão de estar perto dele. E adorava sua mãe, por ela era adorado, mimado, paparicado, até que quando ele conta 8 anos, do nada, Helena, que tinha menos de 30 anos, adoece gravemente. E nada será capaz de deter
aquela patologia que era galopante. A cada dia que passava, ela piorava e desembarcou na desencarnação. O menino quase enlouquece, porque a única pessoa que o tratava como realmente uma pessoa deixara este mundo. E ele irá escrever em suas memórias que se sente como que agarrado por lanças de ferro ao chão, porque a ele tudo era negado, os jogos infantis, as companhias contemporâneas, as brincadeiras, tudo. Ele não era uma criança, ele era um príncipe. E para o exterior, ele posaria uma aparência de total reverência, religiosidade e seguimento do protocolo. No entanto, nos bastidores, no lar, espumava de ira, era genioso ao máximo, porque ele temia a tudo e a todos. Então assumira uma postura de ataque, porque tinha apenas uma única consciência, a de que o poder estava nas suas mãos. E por trás desse poder, ele fazia os seus jogos para preservar-se psicologicamente do medo que o acometia. Aos 13 anos, ele irá para mais uma das batalhas, porque era arrojado, era corajoso. E nessa batalha, ele terá uma experiência que marcará a sua existência. Vê-se frente a frente com o inimigo e não hesita em matá-lo. Será seu primeiro homicídio. E ele vê que dali surgiu um poder ainda maior. Ele era visto pelo povo como o camareiro e mordomo de Deus. E aquilo naquela mente ainda infantil e totalmente imatura psicologicamente, teve um efeito extraordinário. Distante da misericórdia dos homens, ele jamais poderia ter o valor da misericórdia do Pai. Aquilo era uma realidade que transcendia a sua compreensão, a sua vivência, ao seu entendimento. O metropolitano, que era o responsável pela igreja, começava a temer por aquela situação. E antes um pouco de ele completar 20 anos, ele coroar-se-á o grande czar e fará com que todos, inclusive ele próprio, referirem-se ao grão-príncipe como grão-czar. O metropolitano toma aquilo por mais um desvario daquela criança. E só haveria, então, uma maneira de conter aquele gênio irrefreado. E essa maneira chamava-se casamento. Então, o metropolitano escolherá uma moça extremamente virtuosa, Anastácia Zacarina, que era da classe dos boiados, era filha de uma família muito sólida, de muitos valores morais, e era, enfim, uma Romanov, que subiria ao poder. Eles rapidamente tratam do casamento, porque ele fica logo perdidamente apaixonado por aquela menina. Então é feito o casamento em extremo luxo, numa riqueza, porque naquela época na Rússia havia os miseravelmente pobres, uma classe média emergente que já tinha uma situação muito boa, mas os extremamente ricos. Havia uma nobreza riquíssima. E aquele casamento foi trajado a rubis, esmeraldas, opalas. Era toda uma riqueza surreal que fascinava o povo. Ele casou-se e começou então o seu ritual religioso, pedindo que tivesse também um herdeiro ao trono, porque essa era uma preocupação de todos aqueles que estavam no poder. Chegará então seu filho, ele terá um filho, e aquilo transformará a sua teatralidade ainda mais, porque agora ele tinha um herdeiro, e começa a se preocupar com isso, ditará seu testamento também, mas nesse meio tempo, ele começa a sofrer daquilo que aqueles que estão psicologicamente alterados
muitas vezes tem, que é o delírios persecutórios. É aquela pessoa que imagina que todos a perseguem, todo mundo quer derrubá-lo, todo mundo quer suas coisas, todos farão tudo e mais qualquer coisa para estar no seu lugar. Então, em cada um, ele via um inimigo. E quando Anastácia adoece, ele trará todos os médicos conhecidos. São feitas todas as tisanas, ungüentos, medicamentos, mas nada é capaz de salvar o grande amor de sua vida. Ele então entenderá que sua mulher desencarnou porque foi envenenada e começará, dali a 10 dias, ele decreta o final do luto e começa o período de horror para o povo russo, porque ele começa a ter atitudes totalmente alucinadas pela dor. Entregar-se-á ao álcool, aos vícios de toda sorte, e chegará um dia a ser transcrito por seus biógrafos a execução em praça pública de 4.500 pessoas, isto no século XVI, porque afrontavam o bom entendimento do czar. O tempo vai passando, seu filho vai crescendo, e um dia o czarevich chegará-se ao czar e dirá que discorda de determinadas coisas. Seu pai, sempre com a coroa e o cetro, enquanto nas dependências de Moscou, começará a discutir com o menino que ele era o grão-czar e não podia jamais ser contrariado. Daquela discussão que vai se tornando cada vez mais acalorada, o czar pegará de seu bastão e tocará no menino, no jovem. No entanto, por encontrar-se desequilibrado, ele tomba, baterá com a fronte e começará a agonia ali mesmo. Aquele momento para Ivan é um momento crucial, porque ele sabia que tinha cometido inúmeros homicídios, mas sua vida jamais poderia imaginar aquele final, aquele momento de tanta dor. O seu padecimento já começará naquele instante, quando ele abrirá uma brecha para que todos os mortos penetrem no seu psiquismo, todos aqueles mortos do passado. E teremos então a desencarnação do Pequeno Príncipe, o sofrimento daquele homem que começará a ter doenças inúmeras, até que aportará a desencarnação como Ivan Grozny. Grozny, que vem da palavra Grom, que quer dizer trovão. Ivan Grozny entra para a história como Ivan o Terrível, numa rotulação, porque em momento algum entendeu-se a história desta criatura. E aí, Allan Kardec virá perguntar em O Livro dos Espíritos, na questão 120, se enquanto espíritos teremos que passar pela fieira do mal para chegarmos à fieira do bem. E os benfeitores espirituais irão nos dizer, pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância. E na questão 121, dirá que todos temos livre-arbítrio. O Pai Celestial nos dotou desta capacidade do livre-arbítrio, que podemos exercer. E então fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos ciência, de não conhecermos. Mas é a partir dessa bondade divina que nos oferece a oportunidade de retornarmos à vida material, para refazermos as nossas histórias, para darmos conta daqueles caminhos que não soubermos caminhar a contento, que sairemos da ignorância, porque podemos também nos valer destes exemplos que a história nos mostra, que traz a sua experiência para serem usados nas nossas vidas pessoais, porque todos nós enxergamos, rotulamos o outro,
mas esquecemos de ver que fora da catalogação do direito terrestre, dos diplomas legais, existem numerosos crimes que não são punidos pelos rigores da lei. Hoje, vivemos um extremo clima de violência. Temos medo de sair das nossas casas à noite. E quando muitas vezes acessamos a mídia, em qualquer das suas modalidades, ficamos acuados e temerosos, porque damos um imenso patrocínio ao mal, como se informar não tivesse que estar submetido a uma ética. O que informar e para que informar? E então aquelas criaturas que trazem dentro de si um psiquismo mal resolvido, uma imaturidade, uma incompreensão dos valores da vida tão exacerbada, eles se sentem como se um outro fosse o culpado pelos seus males. E notadamente, muitas vezes iremos ver determinados equivocados dizerem: naquele assalto se tornou um latrocínio porque eu acabei atirando contra aquela pessoa porque ele se mexeu e eu achei que ele ia reagir. Então a culpa foi do outro que se mexeu. É sempre o outro. Então estas mentes que já estão patologicamente influenciadas, já estão doentes, quando se veem astros de uma mídia, eles são capturados e inúmeros flashes vão disparando, fazendo com que eles se sintam astros. Tem um espaço global, tem um espaço midiático extremo. Se sentem capazes, fortes, todo-poderosos. E também aqueles que ainda não chegaram a esse ponto, mas veem, podem ter despertado dentro de si o sentimento de também querer estar ali, ser o alvo da atenção, porque todos somos carentes, somos uma humanidade faminta. Um tanto faminto do material, um tanto faminto do intelectual, mas do moral, do sentimental, somos extremamente famintos. E não sabemos diligenciar com as nossas fomes. E muitas vezes temos atitudes extremamente equivocadas, como se fossem de uma normalidade. E aí, rotulamos aquele que caiu no equívoco e foi capturado, sem nos pararmos para refletir se naquela situação, naquele momento, naquele instante, nós agiríamos de maneira diversa. Não temos ainda esse nível de compreensão. Assim como também não compreendemos que muitas vezes esses nossos pequenos delitos do dia a dia, que não estão catalogados na lei, são extremamente desastrosos para a nossa história de vida. Então somos homicidas. Eu, homicida? Jesus, eu vivo dentro dos ditames do Evangelho. Vivo. Mas quando meu filho chega perto de mim e diz que ele gostaria de fazer o curso tal para trabalhar em tal área, eu digo: não, está comendo meu feijão, você vai ser tal coisa, você vai ser tal. Eu te dou opção, ou você segue a carreira do papai ou a carreira da mamãe. E matamos o ideal da nossa criança. Quantas vezes encontramos um ser querido que corre para nós para nos contar: olha, aconteceu uma coisa, e vem contar aquela coisa tão feliz, e a gente dá aquele olhar, porque estamos com pressa e não podemos perder tempo com aquela história, e matamos a alegria do nosso companheiro que veio tão feliz nos contar a sua novidade. Pode até ser insignificante para nós, mas em respeito à nossa amizade e ao nosso semelhante, lembrando o mestre que disse que os seus discípulos se reconheceriam por muito se amarem. E não é um amor com pressa, um amor com inveja, um amor com despeito, não. Amor é amor, é a maior das virtudes.
E então eu não posso matar a alegria do outro. Eu também faço pequenos furtos. Quando eu trago da repartição uns clipezinhos, umas folhinhas de papel. Ah, mas todo mundo faz isso, não é? É tão normal. Todo mundo é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Somos os escolhidos. Estamos aqui numa oportunidade ímpar. E então, quando Jesus se encontrava diante daquele povo que vinha ao Mestre porque tinha fome, fome de consolo, fome de saúde, fome de alimento, mas especialmente daquele alimento que nos fortalece, quando ele disse que veio para os doentes. Mas uma doença que transcende a doença do corpo, porque a doença do corpo é apenas o escoamento, a drenagem da nossa doença espiritual, da nossa dificuldade, dos nossos desafios que ainda não fomos capazes de atravessar. E então Jesus se encontrava ali, após ter atendido a todas aquelas pessoas, e apenas 2 discípulos ficaram com ele. Quando se achega um doutor da lei, e nós sabemos que os doutores são sempre muito respeitados, e o doutor da lei é o doutor da lei. Mas aquele homem, acima de toda a lei e os profetas, tinha um coração bondoso, porque Jesus, que lê na nossa alma, sabia da bondade daquele coração. E na sua pureza de coração, ele indagará ao Mestre como ele poderia fazer para se aproximar do Pai. Vejamos que ele tinha fome de encontrar o seu caminho verdadeiro, ele ainda não estava seguro do que fazia. E Jesus então lhe disse: é necessário que você nasça de novo. E aquilo fez muita confusão na cabeça daquele homem. Como nascer de novo? Regredir ao tamanho fetal, regredir à embriogênese, retornar ao útero materno. Como? Aquilo para ele passava por uma coisa até insana. E Jesus então lhe dirá: mas você é um doutor da lei e não sabe disso? Porque Jesus não se referia ao renascimento dessa maneira. Ele nos mostraria que o Pai é tão misericordioso e bom que nos oferece a oportunidade do retorno, nos oferece a oportunidade de refazermos a nossa história em um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação. Mas também nos mostrará que poderemos renascer de novo, não apenas com a reencarnação, mas a cada dia, a cada momento, repensarmos: se hoje não fui capaz de transpor este obstáculo, amanhã eu me fortalecerei e conseguirei. Que é a proposta de Santo Agostinho quando nos fala de reflexionarmos acerca do nosso dia para revermos e nos reconduzirmos. Então Jesus nos mostrará esta oportunidade neste diálogo com Nicodemos. E que Allan Kardec, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, que é a questão de nossa predileção, irá perguntar aos benfeitores espirituais: qual o objetivo da encarnação? O que ela visa? Por que é que nós reencarnamos? E os benfeitores são claros, concisos: chegar à perfeição. Isto leva às nossas reflexões à nossa conclusão de que seremos perfeitos. O tempo depende de cada um, mas seremos perfeitos. E foi quando Jesus também nos falou: tudo o que eu faço podeis fazer e muito mais, vós sois deuses. Nos mostrando que dentro de nós há um potencial imenso a ser descoberto. É aquela mata selvagem a ser desbravada. Tarefa que é individual. Por mais que eu ame
a minha companheira, o meu filho, o meu neto, o meu pai, é tarefa pessoal e indelegável. É minha, é a tarefa da minha vida. Então os benfeitores dirão: chegar à perfeição. Para uns, missão. Para outros, expiação. Missão para aqueles que já compreenderam, já tiveram o entendimento do para que estar aqui, por que estar aqui. Já deixaram que a mensagem de amor penetrasse nos seus corações e na sua vida. Então, para esse já é missão. Quando nós vemos um Francisco Cândido Xavier, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, e achamos lindo o seu trabalho, o como desenvolveram a história das suas vidas, estes já entenderam. A nossa única diferença é que nós vemos esse lado apenas, mas não vemos o quanto de trabalho foi até lá. E para os outros é a expiação. É quando a gente não aprende a lição e volta para fazer de novo. É como se nos preparássemos para uma corrida de 800 metros. Treinamos, treinamos, treinamos. Chega na hora da corrida, todos os atletas estão ali perfilados. E quando vai dar o tiro da largada, a gente queima a largada. Seria cruel se o diretor da prova não nos oferecesse uma outra oportunidade. Então, o Pai nos oferecerá essa oportunidade. Mas é preciso que a gente não queime a largada. Mas aí nós ficamos pensando lá na questão 230 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque nessa questão, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores: mas o espírito, na erraticidade, não progride? Entendendo a erraticidade como aquele período entre uma encarnação e a outra. Aquele período em que nós nos encontramos no plano espiritual à espera de uma nova oportunidade. E quando vemos, por exemplo, no cinema, no filme Nosso Lar de André Luiz, o que a gente vê? O André Luiz desencarnou, uma condição um pouquinho complicada, mas as coisas foram evoluindo de uma tal maneira que lá no final do filme ele estava muito bem. E aí a gente pensa assim, bom, ele ficou tão bem, e eu sei que quando eu voltar para o plano espiritual, vai estar fulano, beltrano, ciclano, nossa, vai ser uma festa. E adoro fulaninho, já foi. Aí eu vou chegar no plano espiritual, eu vou estudar muito, eu vou trabalhar e eu vou evoluir. E aí, evoluindo, eu não preciso voltar para cá. Aí os benfeitores, não é bem assim não. Na erraticidade, a gente vai evoluir sim, se tiver a determinação e vontade. Mas é aqui no plano terrestre que nós vamos ter a prática daquilo que aprendemos. É aqui que nós vamos realmente evoluir, fazer o bem, nos melhorarmos e dar conta da parte que nos toca na obra da criação, que é o finalzinho lá da questão 132. Então, nos coloca como coautores com o Pai. Então, temos a tarefa de chegar à perfeição e de melhorar a vida. Mas como é que eu vou melhorar o planeta? O planeta é tão grande, são tantas pessoas. Eu não tenho esse poder, eu não sou um líder religioso, um líder político. Não, eu sou líder sim, da minha existência. E quando uma criatura se melhora, a humanidade melhora. Porque são como elos de corrente. Cada vez que um elo se fortalece, a corrente se torna mais forte. Então, quando eu estou aqui e vibro a favor dos companheiros que moram na Síria, que moram no Oriente, que vivem momentos de dificuldade, de muita dor, eu estou ajudando aquela humanidade. Porque todos estamos inseridos nessa humanidade.
Então aquilo que está lá me afeta, porque é a psicosfera do meu planeta. E se ainda estou reencarnado num mundo de provas e expiações, ainda não mereço a regeneração. Estou caminhando para lá, mas eu preciso me melhorar, consequentemente, melhorar a humanidade. E isso é fato. Muitos de nós aportamos a casa espírita, trazemos uma problemática qualquer na nossa vida e começamos a vir à casa espírita. E são as palestras, os grupos de estudo, e vamos começando a reflexionar. Porque o que acontece? Nós viemos aqui, estudamos a doutrina, mas quando saímos daqui, nós levamos aquela mensagem. E aquela mensagem repercute dentro da nossa caixinha. E nós vamos refletindo sobre aquilo e vai havendo uma mudança na nossa vida. Porque os nossos valores vão se alterando, a nossa compreensão vai se esclarecendo, porque a doutrina traz consolo, traz esperança, mas traz esclarecimento. E nas palavras do apóstolo João, nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Nos libertará do quê? Da ignorância, desses grilhões que nos prendem ao passado. Então a gente começa a vir, e de repente um dia surge um atrito na nossa casa, porque a casa é a bênção do lar, onde estamos inseridos, e onde muitas vezes dizemos que é o nosso karma, esquecendo de ver que não só as dificuldades estão dentro da nossa casa, como também lá estão companheiros que vieram para nos ajudar a vencer estas dificuldades. Há um peso nessa balança. Mas então, estoura uma discussão na nossa casa e invariavelmente vem aquela frasezinha. Essa aí, depois que começou a ir lá para aquele negócio de centro espírita, mudou, está diferente. Há sempre aquela hostilidade. Por quê? Porque alguém mudou. E esse alguém mudou, muda a relação. Quando nós somos refratários à mensagem, viemos, esquentamos a cadeira e vamos embora para a nossa casa, isso já fica mais difícil. E aí a gente podia citar um exemplo prático. Essa época do ano, né? É uma época em que a grande maioria de nós foge totalmente ao sentido da aproximação da psicosfera do Cristo ao planeta, do sentido que esta festa tem nos nossos corações, porque é o Cristo redivivo dentro de nós, é a mensagem de Jesus que nos faz crescer, sermos íntegros, ressignificar as nossas existências a partir dos seus ensinamentos. Mas não, entanto, nós estamos com outras preocupações. E então resolvemos ir shopping no sábado à noite. Uma coisa totalmente light. E aí, queremos, para tornar a experiência mais gratificante, ir de carro. E aí tem o estacionamento do shopping, uma maravilha. Damos voltas, 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 voltas. Aí a gente pensa, bom, aí vê vindo um monte de sacolas andando, aí pensamos, atrás daquelas bolsas vem um motorista de carro. Aí a gente para, dá seta e fica esperando. Aí as bolsas que vinham vindo na nossa direção vão para outra fila. A gente já se irrita. Daí a pouco vem mais umas bolsinhas, a gente toca a seta para o outro lado. E vai sair o carro. Isso já tem 1h20 que a gente está ali esperando. Eu sabia que ia sair um carro aqui, eu tive essa intuição que ia sair o carro. E estamos lá. Só que a coitada da criatura é meio braço duro. E vai tirar o carro da vaga. E vai para frente, e vai para trás, e vai para o lado, e vai para lá. Meu Deus do céu, a loja vai fechar. Aí a gente olha aquela lista de presentes, um pergaminho. Não vai dar tempo, não vou conseguir comprar tudo hoje. De repente, ela faz um movimento para sair.
Aí você tem que chegar para trás, porque ela não consegue tirar o carro da vaga. A criatura, ela quer dizer a criatura, pode ser sexo feminino ou masculino. Aí, a criatura está tirando o carro, vem um espertinho, zum, enfia o carro na vaga. Jesus, nós damos aquela prova de evangelho e fraternidade, não é mesmo? É a irritação. Então nós nos deixamos dominar por essas emoções e não pensamos bem. Mas enfim, ele parou na nossa vaga. Nós pensamos 30 vezes se vamos sair no carro e desfiar aquele rosário de elogios. Não, peraí. Eu fui lá no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Não, hoje eu não vou fazer isso. Aí a gente vai, dá mais umas 30 voltinhas, conseguimos uma vaga. Paramos. E lá vamos nós fazer a nossa compra feliz. Quando voltamos para pegar o nosso carro, aquilo ainda não passou. Então nós vamos passar lá perto de onde era a nossa vaga, porque aí a vaga já era nossa. Quando a gente passa, o que a gente vê? Gente, o cano, tinha um cano por cima da vaga. O cano está vazando e manchou toda a pintura do carro do sujeito. Bem feito. Quis parar aí. Então nós somos assim, crianças espirituais, imaturas, e é preciso que nós mesmos nos imponhamos os limites da compreensão, do entendimento. Muitas vezes não conseguimos fazê-los sozinhos, porque os problemas, as dificuldades, os desafios da nossa vida transcendem a vaga do estacionamento. Então, quando estes problemas, estas dificuldades e desafios se tornam de um vulto tal que nós estamos percebendo que não damos conta, nós temos o apoio de profissionais que estão habilitados para trabalhar esse nosso conflito. Temos a casa espírita, o atendimento fraterno, o plantão de passe, a fluidoterapia. E temos a nossa própria determinação no trabalho, quando temos a nossa oração, o nosso culto do Evangelho, as leituras salutares que vão nos trazer esse crescimento, esse apoio para enfrentarmos estas dificuldades. E a frequência à casa espírita, que nos fortalece. Cada um dará o seu colorido ao estudo, à palestra, e a mensagem vai chegando perto de nós. E aquela dificuldade que era imensa se torna algo vivível. Então, Charlotte Wechsler, no livro de Ita e Judith Leventhal, o livro chama-se Pequenos Milagres, ela conta a sua experiência. São experiências diárias, coincidências do dia a dia. E ela vive na cidade de Nova York. E é cega. E naquele ano, o inverno fora rigorosíssimo. E só no final de abril começaram a aparecer uns dias com sol. E ela, num belo dia, porque aqueles que têm a deficiência visual têm os outros sentidos muito mais apurados, ela percebeu que aquele era um dia de sol e seria um dia belíssimo. O que ela fez? Pegou a sua bengalinha de 3 partes e saiu. Mas mal ela estava saindo do prédio, a sua vizinha saiu de carro. Charlotte, quer uma carona? Não, muito obrigada, minhas pernas estão enferrujadas, eu preciso caminhar. Tá bem. Andou mais um pouquinho, chegou o outro vizinho. Entra aí, eu estou indo para o centro. Não, eu quero caminhar. E assim, ofereceram-se caronas, mas ela estava determinada a caminhar. Quando chegou num determinado ponto, que era uma avenida de muito fluxo, muito trânsito, ela parou e ela ouvia o sinal luminoso, porque o sinal tinha um sonzinho que poderia dizer se ela atravessaria, se era um sinal verde ou não. Mas ela não estava muito segura.
E o que ela pensou? Eu vou ficar aqui paradinha, quietinha, porque naturalmente vai surgir alguém que vai atravessar a rua e que possa me conduzir. Sinal abriu, sinal fechou, sinal abriu, sinal fechou. Ela ficou ali, ninguém aparecia. Aí o que ela fez? Começou a cantarolar uma musiquinha. Ficou ali quietinha, cantarolando, cantarolando. Quando de repente surgiu uma voz aveludada e falou: nossa, uma pessoa cantando uma canção tão meigamente, deve ser uma pessoa muito especial, uma pessoa de um coração muito bom. Será que você podia me dar o prazer de atravessar a rua comigo? Ela sentiu como se as pernas desfalecessem. Aquela voz tinha magnetizado o ar. Ela ficou totalmente envolvida pela voz. E enlaçou o braço, sentiu que era um braço másculo, forte. Sentiu que era um homem robusto. E lá foi ela atravessando a rua do lado daquele homem, se sentindo, né? Se sentindo. Ela sentiu que o sinal havia mudado, mas os carros não estavam buzinando. Mas eles estavam andando tão devagar que os carros começaram a buzinar. Aí quando chegaram do outro lado, na calçada, ela ia falar alguma coisa, mas as palavras nem saíam. E aí ele se virou para ela e falou assim: olha, não sei como agradecer a sua companhia. Eu estou lisonjeado. Ela: não, que isso, lisonjeado estou eu. Ele falou: não, sabe o que é? Não é todo dia que nós encontramos uma pessoa disposta a atravessar uma rua de tanto movimento com um cego, conduzindo um cego. Eles começaram a rir um do outro e tornaram-se amigos. E então vemos lá na questão do Livro dos Espíritos, de número 793, como reconheceremos o indício de uma civilização completa. E os benfeitores nos dizem: pelo seu desenvolvimento moral, pela irmandade de seus membros, sua fraternidade, pelo combate ao vício de todas as ordens, pela sua elevação moral. E então, companheiros, nós temos toda essa oportunidade. E essa oportunidade se desenvolve no quê? No tempo que o Pai Celestial nos promoveu, na chance da reencarnação. Mas o que é o tempo? O tempo, nos dirá Albert Einstein, que foi um físico, um prêmio Nobel, uma criatura que usou muito da capacidade cerebral. Ele dirá que o tempo é uma abstração. 1 minuto para uma pessoa não é nada, mas 1 minuto para uma pessoa que esteja sentado sobre uma grelha fervente é muita coisa, é uma eternidade. Então, o que é o tempo, afinal? O que é o tempo? 1 ano. Poderíamos nos perguntar o que é 1 ano. 1 ano são 365 dias. Mas o que isso significa? Isso tem um significado especial para aquele aluno escolar que acaba de repetir de ano. Ora, 1 ano é muita coisa. São as lições que serão revistas, refeitas, recapituladas, trabalhos, testes, provas. 1 ano é muita coisa. Mas o mês, o que é um mês? Um mês, poderíamos perguntar àquela mãezinha que acaba de ter um bebê prematuro: o que é um mês? Um mês é desenvolvimento, é muita coisa. Mas uma semana, o que seria uma semana? Uma semana tem um extremo significado para o editor de uma revista semanal. É o editorial, é capa, são as figuras, as fotos, as reportagens. Uma semana é muita coisa, muito trabalho. O dia para o editor de um jornal diário. São os classificados, são as matérias, são os furos que fazem o corpo daquele jornal.
é o jornalismo. Um dia é muita coisa, mas uma hora. O que é uma hora? Uma hora é quando nós estamos naquela fase de doce encantamento, nas palavras do benfeitor Emmanuel, que é o namoro. Vamos encontrar com o nosso namorado no final do dia. Passamos o dia inteiro olhando para o relógio, porque ao final do dia nós teremos uma hora com o nosso grande amor. E o dia não passa, até que chega aquela hora. E a gente vê o nosso Apolo, é só para nós, mas é nosso Apolo vindo, nós ficamos tão felizes, e a gente começa a conversar, e olha para o relógio, e a hora já passou. É como vir aqui falar com os companheiros no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. A hora voou, e a gente nem começou a falar. É uma hora. Mas e um minuto? Um minuto, nós poderíamos ir ali ao terminal rodoviário. A gente atrasou um minutinho. Gente, bastou um minutinho e o ônibus foi embora. E o nosso compromisso? E o nosso horário? E um minutinho alterou tudo. Mas e um segundo? Ora, um segundo é uma coisa rápida. Um segundo, poderemos perguntar quando a pessoa evita um acidente. Foi um segundo e evitou o acidente, aquela coisa que a perna fica mole. Um segundo conseguiu evitar um acidente. E a fração de segundo? A fração de segundo é algo efêmero. Nós piscamos e ela já passou. É muito rápido. É muito rápido uma fração de segundo. Perguntamos ao medalhista olímpico que conseguiu a medalha de ouro. Aquela medalha de ouro que está representada naquela fração de segundo é uma vida inteira de dedicação, de abnegação, de levantar cedo, de treinos, de alimentação, de um corpo profissional envolvido naquela atividade para uma fração de segundo definir. Ora, o tempo, o passado, meus amigos, são estas criaturas da história que nos trazem a sua vivência na forma de uma experiência, para que possamos nos valer dessa experiência para não errarmos mais, para não pecarmos mais, para nos lembrarmos do Mestre quando disse à mulher adúltera: eles não te culparam, nem eu, mas vai e não tornes a pecar. Então o passado é isso, é utilizarmos desse momento que passou para fazer o nosso futuro diferente. E o que é o futuro? Ora, o futuro é uma incógnita, a gente não sabe se saindo daqui conseguirá atravessar a rua, chegar na nossa casa, dar conta das nossas tarefas, não sabemos. Entreguemos o futuro ao Pai. Façamos a nossa parte, o nosso trabalho, e o futuro está na mão do Pai, que nos deu este momento, aqui, na cidade de Cabo Frio, no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, a doutrina espírita, a nossa família, o hoje, que a divindade nos ofereceu, e que por isso mesmo se chama presente. E então voltamos a Paulo em Gálatas, quando nos fala: tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo ele colherá. Que tudo isto que conversamos hoje fique nas nossas reflexões, nessa quadra tão importante do ano, em que os nossos corações se encontram mais voltados para o sentimento, quando o psiquismo do Cristo se aproxima de nós, e nos lembrarmos sempre de que os seus discípulos se conhecerão por muito se amarem. Muito obrigada, muita paz a todos.